Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Tomara que você esteja com fome. Amém? Amém. Quem aqui já comeu sem fome? Alguma vez? Quem aqui já comeu sem fome? Quem aqui estava ansioso pela ceia de Natal e depois você comeu, e aí você não podia nem olhar mais para o peru e nem para o Chester, você não podia ver mais comida. Eu espero que você esteja com fome. Amém? E eu vou perceber enquanto prego, amém? Eu quero que você esteja com fome e para que a comida que vai ser colocada na mesa agora seja um tempo agradável, em nome de Jesus, amém? Eu queria que você, aos domingos, ou durante a semana, você convidasse alguém para o culto, amém? Você convidasse alguém, mandasse uma mensagem, fizesse uma divulgação. Você pode divulgar da sua maneira, você pode ir lá no seu store e falar assim, olha, hoje tem culto na minha igreja e você é meu convidado. Você pode fazer um convite, quanto mais simples, mais alcance tem. Se você colocar uma palavra, um texto assim, uma foto sua, qualquer coisa, só, hoje tem culto na minha igreja, você está convidado. Eu lembro que o Marcos falou de um restaurante em Minas que ele foi, chama Araucária. E ele chegou falando, porque foi muito boa a experiência dele lá. E ele contagiou a mim, ele contagiou a Sara, e a gente foi, realmente é bom demais. Quando você vai no lugar, você experimenta, você fala, cara, isso aqui é bom, eu vou falar para mais gente. Se você não tem falado para mais pessoas disso que você está vivendo aqui, eu fico um pouco preocupado, talvez não esteja sendo bom. Porque quando é bom, a gente quer falar. Eu falo do restaurante Araucária para todo mundo. Toda oportunidade que eu tenho, que alguém que é carnívoro como eu, que gosta de carne, eu já falo rapidamente, olha, você precisa conhecer esse restaurante em Minas Gerais, que é demais, aqui em Passa Quatro. E quando a gente gosta de algo, experimenta e fala, isso aqui é bom. Então, se você acredita que isso aqui é bom, amém? Se você tem experimentado, falando, isso aqui é bom. Quando você tiver oportunidades que Deus vai te dar, eu declaro que Deus vai te dar oportunidades essa semana para convidar alguém. Amém? Pastor, é difícil convidar alguém? É. Mas Deus vai te dar oportunidades. Amém? Mas você pode usar a sua rede social, faça uma divulgação, uma só. Amém? Eu tenho feito, eu faço, a Sara faz, alguns aqui fazem. Mas se você fizer, a gente aumenta o nosso alcance aqui. Amém? Não precisa postar a coisa da igreja, você pode fazer a sua divulgação, o seu convite. Quanto mais pessoal, melhor. Tá? Quanto mais, se você puder até gravar um vídeo, olha, hoje, vem na minha igreja hoje, grava um vídeo tomando café. Enquanto você toma café, olha, estou aqui tomando café. Faz alguma coisa. Você tem a rede social. Imagine nos tempos antigos, né, no tempo passado, que a gente não tinha essa oportunidade. Então você tem. Faça isso. Se você acredita que isso que você está vivendo aqui é bom, então compartilhe com mais pessoas. Amém? Posso contar com você? Posso? Posso mesmo? Tema de hoje, novas línguas, nosso novo tema. E o texto está aqui, ó. Marcos capítulo 10, versículo 16, versículo 17, amém? Novas línguas. Estes sinais acompanharão algumas pessoas. Posso ouvir um amém? Misericórdia. Eu ouvi um amém aí. Esses sinais acompanharão 1000 pessoas, 200 pessoas. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. E a pergunta é: esqueci a palavra. Clichê, a pergunta clichê. Quantos creem? Quantos aqui creem? Então, se você crê, agora eu vou fazer algumas perguntas para você, mas não responda com a boca, responda com o pensamento, amém? Quem aqui já expulsou o demônio? Não responda.
Quem aqui já fala novas línguas? Não responda. Quem aqui já pegou em serpente? Pastor, vou pegar em serpente. Não precisa pegar em serpente aqui não. Isso aqui é uma promessa para uma hipotética situação, amém? Se acontecer, existe uma promessa aqui. Claro que eu não vou lá pôr a mão na serpente, amém? Aqui também, eu não vou beber uma coisa mortífera, não vou fazer isso. Mas há uma promessa sobre nós, que seremos guardados. Se de forma ingênua, inocente, você beber algo mortífero. Agora isso aqui não é hipotético não, isso aqui é disponível. Se colocar as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Então são promessas que acompanharão aqueles que creem. Não é para um grupo especial de pessoas, não é para um grupo, não, é só para quem crê. A única exigência aqui é crer. É só isso. Amém? Desses aqui eu já fiz alguns. Eu já expulsei demônio. Eu já falei novas línguas. Eu nunca peguei em serpente, não pretendo pegar. Porque isso aqui é hipotético, né? Talvez. Eu já coloquei as mãos sobre os enfermos. E eu já vi pessoas sendo curadas. Através das mãos. Da imposição de mãos. Eu já vivi, mas isso aqui não é só para um pastor, só para um líder, isso aqui é para nós, amém? E aqui fala sobre novas línguas, que é o tema é novas línguas, amém? Os textos que falam sobre línguas serão mal interpretados se nós não considerarmos o fato de que existe mais de um modo de fluir em línguas. Amém? Pegou isso que eu falei? Você entendeu? Você ouviu o que eu falei? Todos ouviram o que eu falei? Amém? Quando que esses textos serão mal interpretados, então? Eu quero que você aprenda o que está sendo ensinado aqui, amém? Eu não quero que você fique boiando não, querido. Sinceramente, eu não quero uma igreja que boia. Amém? Eu estou aqui pregando e eu preparei uma mensagem, me capacitei para esse momento. Eu estou aqui e eu quero que você fique comigo. Amém? Os textos que falam sobre língua. Estou falando devagar para você entender. Os textos que falam sobre línguas serão mal interpretados. Quando? Quando você não considerar o fato de que existem modos de fluir em línguas. Mais de um, amém? Tudo bem aqui? Então vamos lá, para você não esquecer. Hoje eu fiz slide para ver se você não pega melhor, assimila, absorve melhor aquilo que está sendo ensinado. Não existe apenas um modo de fluir em línguas. Esse fato precisa ser considerado. Porque se você ler os textos, vá para os textos que falam sobre línguas, sem saber disso daqui. Vá. Se prepare para ficar completamente confuso. Se prepare para não entender quase nada. Você vai lá, não vou ler um texto. Se você está no projeto 260, amém? Você já passou por muitos textos que falam de línguas. Muitos não existe tantos textos assim não. Mas existe uma quantidade de textos. Se você está lendo o Novo Testamento, você está passando por textos que falam de línguas. E se você lê esses textos sem considerar esse fato, você vai então ficar confuso. Eu não quero que você fique confuso. Eu quero que você seja um discípulo de Jesus que maneja bem a palavra da verdade. E que desfruta daquilo. Você não tem como desfrutar de algo que você não entende. A gente só desfruta daquilo que a gente entendeu.
As realidades do Evangelho eu só posso desfrutar das realidades que eu entendi. Você só pode desfrutar do fruto do Espírito se você entende. Se você não entende, você não desfruta. Você tem algo bom, mas se não sabe, não faz diferença alguma. Eu tenho R$100 no meu bolso, já falei isso aqui. Mas você esqueceu que tem R$100. Você não sabe. Essa nota de 100 não me ajuda em nada. Eu preciso saber que aqui tem R$100. Eu preciso conhecer o valor daquilo que está no meu bolso. Então, eu preciso conhecer o valor daquilo que eu carrego. Então, considere esse fato aqui, amém? Não existe apenas um modo de fluir em línguas. Vamos ler junto comigo? 1, 2, 3 e... Só os homens. 1, 2, 3 e... Só as mulheres. 1, 2, 3 e... Não existe apenas um modo de fluir em línguas. Só os jovens. 1, 2, 3 e... Ô, Du, fica quietinho aí. De 25 para baixo. 1, 2, 3 e... Eu falei os jovens, o Du leu, Sueli? Ué? Ô, Du, você está na casa do Senhor. É jovem de... Falei jovem de idade, não jovem de espírito. Amém. Então só isso daqui já te ajuda muito. Quando você estiver lendo um texto sobre línguas, você vai pensar, peraí, eu não estou entendendo esse texto aqui. Eu não estou entendendo esse texto aqui. Por exemplo, tem um texto lá que a gente vai ler, não hoje, que tem uma pergunta lá no livro de Coríntios. A pergunta é, falam todos em línguas? É uma pergunta retórica. E a resposta é não. Falam todos em línguas? Não. Aí você vai falar, espera aí. E é exatamente essa pergunta que é respondida por aqueles que não creem no falar em línguas, que a pergunta é o texto, um dos textos, né, que é usado como um respaldo bíblico para defender a teoria de que as línguas acabaram. A teoria. Mas vamos lá, não existe um modo. Então você já entendeu isso aqui. Vamos para o primeiro modo? Vamos falar do modo 1? Amém. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Fala assim: pois quem fala em línguas, não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende. Por meio do Espírito fala mistérios. Daqui nasceu a expressão, que essa expressão não tem na Bíblia. A expressão línguas estranhas. Amém? Aqui nasceu porque o texto é muito nítido, sim ou não? O texto é inquestionável. Ninguém o entende. Se ninguém entende, é porque é um idioma, é uma língua estranha, ninguém entende. O alemão não entende, o italiano não entende, o americano não entende, o francês não entende, o japonês não entende, o coreano não entende, o australiano, ninguém entende. Ninguém. Se ninguém entende, é uma língua estranha. Pois por meio do Espírito fala mistérios. Essa língua, esse modo de fluir em línguas, percebam que a pessoa que fala em línguas aqui, ela fala com quem? Com quem ela está falando? Com quem que ela fala em línguas? Com você? Vem cá, Sara, vou falar em línguas. Eu falo em línguas com a Sara aqui? Eu falo em línguas com o Bill? Vem cá, Bill. Vou falar em línguas... Não, esse modo de fluir, eu estou falando em línguas com Deus. Para Deus. Ou seja, aqui, esse modo 1 é o modo onde nós orando com novas línguas. Amém? Então, quando você estiver lendo a Bíblia
quando fala sobre línguas, você pode fazer essa pergunta: será que esse texto está falando do modo número 1, que é quando nós oramos com novas línguas? É um modo de fluir em línguas. Orando com novas línguas. Amém? É um modo, um dos modos. Orando com novas línguas. Aleluia. Eu quero ver essa igreja orando com novas línguas. Porque os sinais seguirão aqueles que creem. E existe um fato aqui incontestável: nós cremos. O Bill crê, a Tati crê, nós cremos, amém? E se cremos, nós temos um modo número 1, orando com novas línguas. Mais um texto que sustenta o modo número 1. 1 Coríntios 14, 14. Porque se orar em línguas, aqui usou a palavra oração. Se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato, aleluia. Mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, aqui também está falando do modo 1, do modo de orando com novas línguas. E quando eu oro em novas línguas, o meu espírito ora de fato. Em outras palavras, não é uma oração da alma. Amém? É uma oração do espírito. O meu espírito ora de fato. Que quando nós oramos em português, nós oramos, a nossa alma ali está. É uma oração da alma. Também uma oração espiritual. Mas quando você ora em línguas, o espírito é ativado de uma forma mais potente. Você está orando em espírito de fato. Então é o modo número 1, orando com novas línguas. O que fala em línguas faz o quê? A si mesmo edifica. Então, se eu estou orando em línguas, isso não vai edificar a Tati. Isso não edifica a Denise. O que ora em línguas, a si mesmo se edifica. O que seria edificar, a si mesmo se edificar? É um preenchimento espiritual. É um fortalecimento espiritual. É uma ferramenta de Deus para nós. Quando oramos em línguas, nos edificamos. Somos preenchidos espiritualmente, somos fortalecidos. Você lembra quando Paulo fala com a igreja de Éfeso? Enchei-vos do Espírito. Meus irmãos de Éfeso, encham-se. Ele não disse, irmãos de Éfeso, Deus vai encher vocês do Espírito. Não. Ele disse assim, encham-se do Espírito. Orar em línguas é uma ferramenta onde eu me encho do Espírito. Quem ora em línguas, quem fala em línguas, e aqui a gente já entende que é a oração. Por quê? Porque é uma edificação pessoal. Se não fosse esse modo de fluir, fosse um outro modo, ficaria sem sentido esse texto. Se fosse um modo de edificar a igreja, porque existe a oração em língua, o falar em línguas que edifica a igreja. Que nós não vamos falar disso hoje. Vamos ficar só nesse aqui, nesse primeiro modo, que é o que mais importa para nós aqui, hoje. Amém? Edifica, mas o que profetiza faz o quê? Edifica a igreja. Nós vamos falar disso também. Amém? Então aqui nós percebemos que o que profetiza é outra situação, é outros 500, como diz o ditado. Amém? Benefício da oração em línguas. Edificação pessoal, amém? Edificação pessoal. Então por isso que nós precisamos orar em línguas. Você foi batizado no Espírito Santo. Nós vamos falar sobre isso também. A pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela recebe
novas línguas. Nós vemos em Atos 2 que eles receberam novas línguas. Edificação pessoal. Imagine assim, pastor, mas orar em línguas não é para mim. Imagina isso. Imagine você imaginar que oração em línguas é para Sara e para mim não. Ou seja, a Sara tem uma ferramenta de edificação pessoal e eu não tenho. Deus só deu para ela. Eu não consigo encontrar sentido, né, numa situação como essa. Eu não sei quanto a você, mas eu não vejo sentido a Sara conseguir orar em línguas e receber edificação pessoal, porque o texto fala sobre isso, e eu não. Eu não consigo digerir essa ideia, esse conceito, eu não consigo. Eu creio que o mesmo Deus que de forma bondosa e maravilhosa cumpriu na minha vida a promessa que nós lemos em Marcos 16:17, de que falarão novas línguas, e me deu a graça e o direito de viver essa edificação pessoal, eu creio que o mesmo Deus faz e fez com você. Amém? E se você é batizado no Espírito Santo, você recebeu novas línguas, mesmo que você nunca falou. Eu creio que você recebeu. Pastor, eu nunca falei novas línguas. Será que eu fui batizado? Talvez sim, mas talvez você nunca falou, por algumas questões que nós vamos colocar nas mensagens que virão. Existem muitas barreiras que impedem uma pessoa de orar em novas línguas. Muitas. E eu vou colocar aqui para vocês. Benefício número 1, edificação pessoal. Amém? Quem está entendendo essa mensagem? Quem está comigo? Você está comigo? Aleluia. Romanos 8:26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Diga comigo essa verdade. Eu não sei orar como convém. É a Bíblia que está dizendo. E se a Bíblia está dizendo, eu abraço aquilo que a Bíblia diz. Eu não sei orar como convém. Mas aí, como eu não sei orar como convém, o que o Espírito faz? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como que funciona essa dinâmica? Você está lá orando, em português, certo? Ó Deus, hoje eu recebi uma proposta para me mudar para São Paulo. Oh Deus, eu estava esperando por essa proposta. Abençoa, faz com que tudo dê certo. E o Espírito Santo está lá assim, ó. Ele não está orando como convém. O Espírito Santo, o texto diz que ele intercede por nós. Ou seja, enquanto você ora uma coisa e está orando errado, quem crê que ora errado aqui muitas vezes? Você está orando errado e o Espírito Santo vem e fala assim, olha, ele entra na oração e fala assim, olha, não é isso que ele precisa. Ele está pedindo isso, mas eu vou falar. Ele precisa disso daqui, ó. O Espírito Santo intercede por nós, porque nós oramos errado. Aí ele vem e intercede por nós. Eu não estou falando de orar em línguas agora, amém? Eu estou numa outra situação e já volto para a oração em línguas. Calma aí. Eu preciso só provar para você que você ora mal. E eu também, amém? Eu só quero provar aqui, nesse momento da mensagem, que oramos mal. Só isso. E aí você vai perceber o quão importante falar em novas línguas como linguagem de oração, o tanto que isso vai fazer diferença na nossa vida espiritual. Então aqui está, um fato. Você orou lá, talvez das 100 coisas que você orou essa semana, talvez umas 99 estava tudo errado. Mas o nosso amigo Espírito Santo, ele intercede por nós. Aleluia. Enquanto você estava orando tudo errado,
O Espírito Santo entrou no meio da sua oração e começou a orar certo por você. Pastor, Deus não ouviu aquela oração que eu fiz lá em 1980. Ouviu sim. Só que ele ouviu a intercessão do Espírito. Aleluia. É por isso que a gente tem que orar. Até se orar errado, ore. Porque quando você está orando errado, o Espírito Santo entra. Aleluia. Olha que bênção, querido. Até quando você erra, você acerta. Porque o Espírito Santo intercede. Olha o que o texto diz. E aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito. Aqui está falando, olha, porque intercede pelos santos. O que o Espírito Santo faz? Ele intercede pelos santos. Quem é santos aqui? Não é o Santos o time, Santos não. Amém? Ele intercede pelos santos. O santo precisa de intercessão também, né? Ele intercede pelos santos. Amém? Ou seja, por mim e por você. Ele intercede de acordo com a vontade de Deus. Então existe uma dinâmica aqui espiritual. Quando você ora errado, o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. E ele intercede de acordo com a vontade de Deus. Então, não sabemos orar como convém. Mas aí vamos lá. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo não precisa interceder mais. Sabe por quê? Vou te explicar. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo não vai precisar entrar e interceder com gemidos inexprimíveis. Não vai precisar. Sabe por quê? Vou explicar por quê. Atos capítulo 2, versículo 4. Quantos ficaram cheios, gente? Quantos? Aleluia. Todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E quantos começaram a falar em línguas? Quantos? Todos. Meu irmão, é todos. Aleluia. Pode existir 1 milhão de pregação no YouTube contra aquilo que cremos no campo das línguas, porque existe, querido. Pastor que prega contra isso, é o direito dele também. É o direito dele não orar em línguas, mas eu vou orar em línguas. E nós somos pentecostal. Aleluia. E nós não entramos no modo pentecostal. Não foi ativado o nosso modo pentecostal ainda. Que eu estou achando ser muito tradicional. Mas que o Espírito Santo, olha, ative esse nosso. Vamos entrar no modo pentecostal. Aleluia, aleluia. Eu quero ver a Bruna ali sapateando. Eu quero ver. Vou cantar uns corinhos de fogo aqui. Cantar uns corinhos de fogo. Os corinhos que nós cantava lá na vigília dos montes. E eu cantava. E a palma era assim, ó. Pá, 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 pá. Davi falou, eu também. E ficava. O Senhor é o meu pastor. Quem lembra disso? Vamos cantar uns corinhos de fogo. Pra gente entrar no modo pentecostal. Aleluia. Todos ficaram cheios, querido, todos. E começaram a falar em outras línguas, mas as línguas que eles falavam não era uma língua que eles inventavam. Que línguas eram essas? Eram concedidas pelo Espírito. O Espírito que concedia. Ou seja, lembra que o Espírito intercede por nós? Por que ele intercede por nós, gente? Porque a gente ora, não oramos como convém. Mas quando a gente está orando palavras que o próprio Espírito nos deu, nós vamos orar como convém. Porque já não oramos mais palavras que saíram da nossa mente, mas que vieram para nós, do Espírito. Quando oramos em língua, oramos de fato, o nosso espírito ora de fato, porque recebemos do Espírito palavras, línguas, novas línguas. Ou seja, quando você está orando em línguas, você está orando certo o tempo todo. Aleluia! Acho que você não entendeu isso.
Quando você ora em línguas, você acerta todas as orações. Você nem sabe o que você orou, mas você orou certo. Você orou em línguas lá, fez a sua oração em línguas, falou: o que será que eu orei? Não sei, mas uma coisa eu sei, eu orei exatamente o que eu devia ter orado. E a vitória veio. Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O benefício 2, quando oramos em línguas, o que vai acontecer? Oraremos a perfeita vontade de Deus. Oraremos a perfeita. Quantas vezes você foi orar e não sabia o que orar? Quantas? Muitas vezes. Mas quando você ora em línguas, você ora a perfeita vontade de Deus, porque são palavras concedidas pelo Espírito. As línguas são concedidas pelo Espírito. Oraremos a perfeita vontade de Deus. Se você não orou em línguas essa semana, você perdeu a oportunidade de orar com perfeição. Aleluia. Você perdeu. Se você passou uma semana e não orou em línguas, sabe o que você fez? Você não edificou a si mesmo. Eu posso me edificar de outras formas, mas você tem essa ferramenta. Por que eu não vou usá-la? Por que não usar? Se você não orou em línguas, nenhuma vez em 2024, você desperdiçou a oportunidade de orar uma oração perfeita. Oraremos a perfeita vontade de Deus. Orar em línguas é mais ou menos isso. Eu estou lá, a Sara fala assim: Marquinhos, vai na padaria, porque eu vou fazer um bolo hoje. Vai na padaria do bairro e traz isso. Não, a lista está aqui, ó. Tudo que eu preciso está aqui. E eu não entendo nada de bolo. Quem é que está comigo não entende nada de bolo? Não sabe fazer bolo, não sabe nem por onde começa. Não sei fazer bolo. Eu sei que vai ovo, que vai umas coisas, vai... que mais? Eu sei comer bolo. Aí a Sara faz lá, escreve no papel, ó, isso, ó. Toma, vai na padaria e traga isso, porque hoje eu vou fazer o bolo. Aleluia. Para nós tomar um café com bolo. Café eu sei fazer. Mas é muito forte. Aí a Sara me dá a lista, eu ponho a lista no bolso, vou alegrinho, né? Caminhando eu vou para a padaria, glória a Deus. Chego na padaria, coloco a mão no bolso. Cadê meu papel? E aí? O que eu vou pedir? Não entendo nada de bolo. Aí eu pego o meu celular. Sara, eu estou aqui com a moça da padaria aqui e eu preciso pedir. Aí a Sara começa a falar lá do outro lado. Fala aí, Sara. Ajuda aí. Aí a moça está aqui, ó. 3 ovos. 1 litro de leite. 1 saco de trigo. Fermento royal. E a moça tá lá. Eu acho que devia ter pedido para a Bruna, né? Acho que ia ficar... manteiga. Chocolate. Tá, vocês estão vendo? Eu estou falando aquilo que a Sara... as palavras que eu estou recebendo. Porque eu não sei como pedir. Quando você ora em línguas, você está falando as palavras que você está recebendo. Você não sabe como pedir. É o Espírito Santo lançando. O Espírito Santo não fala em línguas. É você. Ou seja, quando a Sara falou aqui, ó. O que você falou mesmo? Chocolate em pó. Ela falou. Eu recebi o que ela falou.
Mas eu que falei. Quem está entendendo isso aqui? Eu recebi a palavra e falei. O Espírito Santo não vai pegar a sua boca e vai mexer ela e falar, agora você vai falar em língua, vou mexer na sua língua aqui. Não, o Espírito Santo vai derramar novas línguas. É só isso que ele faz. E você fala. E existem muitas razões porque nós não falamos. E eu vou falar disso nas mensagens, em outras mensagens, nesse tema. Existem muitas razões porque você que já foi batizado no Espírito Santo, já recebeu novas línguas, você já recebeu, mas não falou. E eu sei exatamente aquilo que bloqueia você. E eu vou falar aqui. Quando oramos em línguas, oramos a perfeita vontade de Deus. Esse é o modo 1. Se você estiver lendo a sua Bíblia e aparecer um texto que fala sobre línguas, pode ser que esse texto não esteja falando do modo 1. Amém? Pode ser. E se você tentar aplicar tudo que eu ensinei hoje nesse texto que não é o modo 1, como diz o ditado, vai dar ruim. Vai dar ruim, né? Não vai dar certo. Mas se você estiver lendo um texto que está falando de línguas como linguagem de oração, você pode pegar tudo que eu falei hoje e colocar em prática. Você vai entender cada texto. E eu quero encerrar. Fique de pé. Já estou encerrando aqui. E não esquece. Essa é a promessa. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Vamos cantar?